Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de número 1, onde a gente vai ver como o .NET funciona. Então, para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas e também me ajudar, compartilha e já clica nesse botão de like. Comenta qualquer coisa, pode ser até uma dúvida, se for. Bom, em geral, o .NET é uma plataforma gratuita e open source, foi desenvolvida pela Microsoft e comunidade. Ela pode ser usada tanto para desenvolvimento web até para desenvolvimento desktop ou mobile. E um ponto-chave que coloca o .NET no mapa é que, assim como linguagens renomadas como Java, o .NET é cross-plataforma, ou seja, multiplataforma. E o que isso significa na prática? Significa que se você escreve um código, esse código ele será compilado pelo CSC ou C# Compiler para uma linguagem intermediária antes de ser compilado para a linguagem de máquina. Essa linguagem intermediária nós chamamos de CIL, ou Common Intermediate Language, mas também podemos chamar de MSIL, que seria Microsoft Intermediate Language, ou só de IL, que é Intermediate Language. E essa linguagem intermediária ela é de baixo nível, ou seja, de zeros e uns. E a gente pode chamar ela de bytecode quando é compilado. E de que forma que essa linguagem intermediária pode fazer que a plataforma .NET ser multiplataforma? É simples, através de um ambiente virtual de execução, que a gente chama de CLR, ou Common Language Runtime. Mas e o que o CLR faz? Ele vai pegar esse código compilado em uma linguagem intermediária, a CIL, e vai compilar novamente, só que para uma linguagem de máquina, sendo então possível escrever um código e compilar ele para vários sistemas. Então, pensando nisso, como é que vai funcionar? Nós temos para cada sistema operacional suportado pelo .NET um runtime. Então, vamos supor que criamos uma calculadora feita em C#. Como podemos executá-la? Nós vamos pegar esse código e compilar ele em uma linguagem intermediária, o CIL. E em seguida a gente vai pegar esse código compilado e vai compilar de novo para cada sistema operacional, através do runtime. Assim, uma aplicação você escreve em uma linguagem e você pode rodar para vários sistemas. Agora, quanto a como ele vai compilar essa para a linguagem de máquina, nós temos duas opções. A mais comum é a JIT, ou Just in Time. Ela surgiu lá por 2002. E a gente também tem o modo AOT, que é o Ahead of Time, que surgiu lá por 2010. Então vamos falar um pouco do JIT, o Just in Time. Como que o JIT surgiu? Ele surgiu lá nos primórdios do .NET com a sua primeira implementação, o .NET Framework. Isso lá em 2002, como já falado. E como é que ele funciona? A compilação feita pelo JIT do código é feita sob demanda, ou seja, conforme aquilo que é necessário, e isso vai se repetindo conforme o software é utilizado. As vantagens de usar o JIT é a compilação rápida, já que é sob demanda, e consequentemente essa compilação rápida e pelo fato de ser sob demanda, ele vai ter um menor tamanho do aplicativo. Já as desvantagens do modo de compilação JIT é que a gente vai ter um desempenho inferior ao AOT e também o consumo de memória durante a execução vai ser maior, já que é sob demanda. Então ali, conforme ele vai pedindo a demanda, né, ele vai compilando. Agora falando sobre o modo AOT, ou Ahead of Time. É a opção muitas das vezes mais eficiente. Ele surgiu lá com a implementação do .NET Framework 4.0, isso em 2010. Como que o AOT funciona? O código CIL, em que foi a compilação intermediária, ele vai ser compilado de novo em um código nativo da plataforma antes da execução, sem a necessidade de conversão em tempo real. Então ele vai pegar e vai converter tudo antes da gente executar o aplicativo. A vantagem é que você vai ter um melhor desempenho, você não vai precisar ali ficar consumindo memória durante a execução para conseguir compilar ele. Não, e isso daí também é bom, porque vai ter um menor consumo de memória. Já as desvantagens
é que o tempo de compilação no início vai ser maior. Isso talvez não seja um problema. E também a gente tem a questão do tamanho do aplicativo que vai ser maior. Bom, então, conforme dito antes, a gente tratou de um termo chamado implementação do .NET. O .NET ele tem algumas implementações. O que é implementação? Seria ali um conjunto de bibliotecas e ferramentas para o desenvolvimento de algum tipo de aplicativo. Então, dentro do .NET, a gente pode encontrar o .NET Framework, que a gente já tratou ali atrás, o .NET Core, o .NET 5 e posteriores, o Mono e até mesmo o .NET MAUI. Então, vamos falar um pouco sobre o .NET Framework. O .NET Framework ele foi a implementação original do .NET lançado lá em 2002. Ele tem como foco aplicações Windows. Então, o .NET Framework ele vai ter suporte para Windows Forms, que é um framework usado para desenvolvimento de desktop. Ele vai ter o WPF, também segue o mesmo raciocínio do Windows Forms. Tem o ASP.NET e daí é o Web Forms, ou seja, daí é para sistemas web. Então, o .NET Framework ele é único e exclusivo para aplicações Windows. E também a gente vai encontrar a implementação do .NET Core. A implementação do .NET Core ela foi uma implementação, vamos dizer que inovadora, porque a partir do .NET Core ele passou a ser multiplataforma. E o .NET Core ele foi lançado lá em 2016, então foram 14 anos depois. O .NET Core, além de ser multiplataforma, ele é ideal para containers e microserviços. Ele vai incluir suporte para Windows, que ele vai ter tudo que tem basicamente no .NET Framework. Ele também tem suporte para Linux e macOS. Já o .NET 5 e posteriores, na verdade não se distingue muito do .NET Core, ele foi só uma continuação. A única coisa é que quando chegou ali no .NET Core 3.1, a Microsoft já pulou para o .NET 5 e atualmente a gente já está no .NET 8, que seria, vamos dizer que uma união entre o .NET Framework e o .NET Core. Ele foi lançado lá em 2022, o .NET 5. Ele tem basicamente todos os recursos do .NET Framework com a ideia de ser multiplataforma do .NET Core, ou seja, ele é basicamente uma junção. Então ele vai ter suporte Windows, ele vai ter suporte macOS, iOS, Android e também alguns sistemas aí que surgiram como de TV e também de aparelhos como relógios. E também a gente pode encontrar a implementação do Mono. O Mono ele foi uma implementação do .NET disponível para diversas plataformas, inclusive usado na engine de jogos 2D e 3D Unity. Ela é ideal para desenvolvimento em celulares, tanto computadores, tanto que ela é usada na Unity, né? Então ela vai ter suporte para Linux, macOS, Windows, iOS, Android. E o que a gente vai precisar durante esse curso para conseguir programar em C#? A gente vai precisar primeiro do runtime e também a gente vai precisar de algumas bibliotecas. Quanto a isso, em vez da gente instalar o runtime separadamente e essas bibliotecas, a própria Microsoft ela já nos disponibiliza um SDK, que seria um Software Development Kit, um kit de desenvolvimento de software, que já vai incluir o runtime e as bibliotecas. Então é só instalar o SDK e está tudo pronto. No caso, a gente vai usar o .NET 8, que é a versão mais recente. E também a gente vai precisar de um lugar para escrever os códigos de forma mais eficiente, afinal, não dá para escrever no bloco de notas. Até dá, mas ia ser meio complicado. Então, para esse aplicativo de desenvolvimento mais eficiente, a gente chama de IDE, ou Integrated Development Environment. No caso, existem várias dessas IDEs, mas a gente vai usar o Visual Studio, que sem dúvidas é o melhor. E na próxima aula a gente vai fazer todas as instalações. Então eu queria pedir mais uma vez que deixem um like, compartilhe e comentem qualquer coisa. Nos vemos na próxima aula.